Vamos continuar o nosso estudo de 1 Pedro. Nós iniciamos nossa jornada por essa carta algumas semanas atrás e nós vimos naquela ocasião apenas algumas informações a respeito do autor, que é o apóstolo Pedro. Como ele mesmo se identifica, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, mostrando que ele era alguém de influência na igreja, alguém que era conhecido e que, por ocupar esse cargo de apóstolo, era, portanto, alguém que deveria ser ouvido em suas palavras, alguém que foi escolhido pelo próprio Jesus ali em uma posição de autoridade na igreja. Então nós vimos aí algumas informações sobre o autor, sobre Pedro, e hoje nós vamos ver algumas características dos leitores de Pedro. Essa primeira carta, a primeira carta de Pedro, logo no comecinho, como era comum das cartas, nós temos aí na saudação as informações tanto do autor como dos destinatários. Então você tem ali Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que é o autor. E agora, na sequência, você tem o destinatário: aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Aqui é uma saudação bem tradicional, bem comum das cartas que circulavam na época. Hoje nós vamos ver só essa segunda metade aqui do versículo 1. Então essa parte inicial nós já vimos, e hoje nós vamos ver duas características dos leitores de 1 Pedro. Os destinatários de 1 Pedro tem duas características que ficam claras aí nessa introdução. São duas informações que nós temos. Em primeiro lugar, eles são eleitos. Em outras palavras, eles são crentes. Mas o uso dessa palavra aí, eleitos, nos aponta, nos remete para outras realidades teológicas que a gente vai explorar um pouquinho aqui, e que Pedro vai explorar na sequência também. Então eles são eleitos, mas além de eleitos, eles também são forasteiros. Então são essas duas informações que nós temos aí. Informações essas que descrevem já de antemão quem são esses destinatários. Então eles são eleitos e eles são forasteiros. Vamos começar aí então vendo essa primeira informação, essa primeira característica que Pedro coloca para nós, que diz que eles são eleitos. Quando a gente fala sobre eleitos, evidentemente nós estamos falando de uma doutrina que infelizmente hoje em dia o meio evangélico não gosta muito, que é a doutrina da eleição. Quando você fala da doutrina da eleição, na maioria dos contextos evangélicos hoje, o pessoal começa a se contorcer, o pessoal começa a sentir coceira, o pessoal começa a ficar incomodado com isso, porque a doutrina da eleição defende que Deus escolheu algumas pessoas para salvar e para nutrir um relacionamento com Ele. Só que essa doutrina, por alguma razão aí, por orgulho humano, por ego ferido, por um falso senso de justiça, um moralismo, alguma coisa, essa doutrina causa um incômodo muito grande nas pessoas. Então o fato dos eleitos, ele poderia colocar ali aos escolhidos de Deus, isso para as pessoas é o fim do mundo. Como assim Deus tem os seus eleitos? Como assim Deus tem os seus escolhidos? Deus ama todo mundo, Ele não ama um e ama outro. Ele não faz acepção de pessoas, não. Mas não fazer acepção de pessoas é outra coisa. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que Ele se relaciona com pobres, com ricos, com homens, com mulheres, com judeus, com não judeus. É isso que a acepção de pessoas diz. E de fato Deus não faz isso. Agora Deus tem os seus escolhidos. Dentre toda a massa humana condenada pelo pecado, Deus escolheu algumas pessoas para salvar, e Deus escolheu essas pessoas para ter um relacionamento com elas. Mas as pessoas não gostam disso, essa doutrina causa muito incômodo para elas, só que Pedro não está nem aí para isso. Tanto não está nem aí, que no versículo 2, Pedro fala só da eleição. Olha o que ele fala ali: eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro fala que as três pessoas da Trindade, Deus, nas três pessoas da Trindade, atuam aí na eleição. A gente vai ver na próxima ocasião, de estudarmos o versículo 2, algumas informações aí mais detalhadas a respeito disso. Então não tem para onde correr, é uma doutrina bíblica. A eleição está lá, a palavra está lá. Ele está escrevendo aos eleitos, aos escolhidos.
É claro que quando nós olhamos para outros textos bíblicos, nós aprendemos algumas verdades a respeito disso, a respeito dessa doutrina. Por exemplo, vamos ver alguns textos aí. Mateus 22, 14. Ronaldo, abre aí por favor, Mateus 22, 14. Alguns textos que falam aí a respeito dessa doutrina da eleição. Nós não vamos ver todos os textos, porque na próxima ocasião a gente vai falar mais ainda sobre eleição. É um assunto abundante aí nessa introduçãozinha. Mas alguns textos que nos ajudam a ter uma noção do que significa Pedro estar escrevendo aos eleitos. Olha lá Mateus 22, 14. É um texto famoso. Olha o que Jesus diz, Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É interessante notar o contraste aqui. Esse versículo faz um contraste entre o chamado geral, que é feito quando a pregação do Evangelho acontece. Sempre que o Evangelho é pregado, existe um chamado, sempre. Toda vez que o Evangelho é pregado, toda vez que é anunciado a salvação do pecador por meio da obra de Jesus, todas as vezes que o Evangelho é anunciado, ocorre esse chamado. Então muitos são chamados. Agora, todos respondem esse chamado? Não. Quem responde são os escolhidos, são os eleitos, aqueles que Deus atua no coração para quebrar o coração de pedra e a palavra penetrar ali, o Evangelho penetrar ali. Então, de fato, quando nós pregamos, isso daí é lançado para um monte de gente, mas apenas os eleitos acolhem isso. Então aqui nós vemos esse contraste. Tem o chamado geral, mas a efetiva conversão é aplicada só aos escolhidos. Então, o fato de Pedro estar escrevendo aos eleitos significa o quê? Que em algum momento da história daquelas pessoas, elas ouviram do Evangelho, nesse chamado geral, e elas atenderam a isso. Elas se converteram, elas são crentes. Okay? Outro texto, João 15, 19. Abre aí, por favor. Não. Muito interessante aqui o que Jesus fala em João 15, 19, porque tem tudo a ver com a realidade dos leitores de Pedro. Olha só, João 15, 19. Diga, Marcos. Elas aparecem no mesmo contexto. Elas aparecem no mesmo contexto. Na semana que vem, ou na próxima ocasião, a gente vai ver alguns elementos dessa eleição aí. Quando a gente olha para Romanos 8, por exemplo, na cadeia da salvação, a gente não vê lá a palavra eleição, mas a gente vê Deus predestinando. Então é uma questão de escolha também. É que a predestinação parece que tem mais uma ideia de alvo, é um plano que é traçado, né? E esse plano é executado ali na salvação. Mas a eleição diz respeito a uma escolha, para um relacionamento também. Tem várias palavrinhas que são próximas ali, né? Mas predestinação e eleição andam bem próximas desse contexto. A gente vai falar disso mais para frente. João 15, 19 diz assim, Jesus falando para os discípulos dele, olha só: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então olha aqui que interessante as palavras de Jesus. Ele disse que eles foram escolhidos de onde? De onde eles foram tirados? Do mundo, ok? Então do mundo dele vos escolhi. Vocês estavam lá, mas eu escolhi vocês, eu tirei vocês de lá. E é por isso que o mundo tem que sentimento para vocês? Ódio. Se vocês não tivessem sido eleitos, o mundo ia estar de boa com vocês. Mas como eu escolhi vocês e tirei vocês do mundo, o mundo odeia vocês. E é muito interessante essa associação que Jesus faz, porque o que os leitores de Pedro estavam experimentando era exatamente o ódio do mundo. Os leitores de Pedro sofriam com o ódio do mundo, com a perseguição, não uma perseguição estatal, mas eles sofriam com uma perseguição social. Era o crente que tinha limitações ali no emprego, que tinha problemas dentro de casa, que sofria limitações por ser crente. Por quê? Porque ele é um escolhido, ele é um eleito. E Jesus deixa claro, é esse o motivo pelo qual o mundo odeia vocês, porque vocês são escolhidos. Outro texto, Romanos 9, 11, olha só.
outra informaçãozinha aí a respeito da eleição, Romanos 9 e 11. Romanos 9 todo é um capítulo que vai tratar dessas questões. Romanos 8, Romanos 9, a eleição, a salvação, tudo isso. A gente não tem tempo de fazer uma explicação do capítulo todo, a gente vai pensando algumas informações ali. Romanos 9 e 11 diz assim, olha só, falando da escolha que Deus fez ali entre Jacó e Esaú, olha só. E não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Olha aqui, pode subir, Ronaldo, pode deixar no 11 só. Olha aqui, quando fala da eleição, aqui ó, quanto à eleição, essa eleição ela é baseada em algum mérito do indivíduo? Ela foi baseada em algum mérito, algo que os gêmeos fizeram, algo que Jacó e Esaú fez? Não, foi baseado naquele que chama, só. A eleição não é resposta nenhuma a alguma ação humana, é algo que parte inteiramente de Deus, totalmente de Deus. É interessante que desde o Antigo Testamento era assim também. Israel teve uma eleição que nós chamamos de eleição instrumental. Existe no Novo Testamento a eleição salvífica, que é essa que os leitores de Pedro experimentam. Ou seja, eles são eleitos não por nenhum mérito deles, eles são eleitos porque Deus escolheu, beleza. Mas no Antigo Testamento existe uma eleição nacional, que é o que é chamado de eleição instrumental. Ou seja, Deus escolheu Israel como um instrumento para executar os seus planos, para trazer o Salvador ao mundo, para criar ali o Antigo Testamento e tudo mais. Essa é uma eleição instrumental. E aí quando você olha Deuteronômio, os irmãos não precisam abrir, mas quando vocês olham Deuteronômio 7, Deus fala: eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo poderoso, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo grande, pelo contrário, eram minúsculos, eles não eram nada. Abraão nem filho tinha, quando eu prometi a ele que faria uma grande nação. Então eu escolhi vocês não por causa de algum mérito, eu escolhi vocês porque eu quis. Isso tem iniciativa em mim. E essa característica da eleição continua na nossa realidade, continua no Novo Testamento. É uma eleição que não depende de nada nosso, nenhum mérito nosso. Então nós já sabemos aqui mais um itenzinho aí a respeito disso. Agora, vocês acham que hoje o contexto evangélico de hoje gosta dessa informação ou não? Por quê? Se a salvação, se a eleição não é baseada em nenhum mérito meu, então qual que é a minha participação nisso? Zero. Então quer dizer que eu não sou bonzão? Quer dizer que Deus não me viu lá, que eu ia ser um crente muito bom e tal? Não, não nada. Pelo contrário, quando ele olhou, ele viu um pecador que ia para o inferno, e ele escolheu na sua bondade salvar essa pessoa. Mas o contexto evangélico hoje, que é muito egocêntrico, né? Ele não gosta disso. Por isso que a verdade da eleição causa coceira no meio das pessoas. Mais um texto aí, Efésios 1:4. Na semana que vem, ou na próxima ocasião, eu vou mencionar qual é a posição deles, porque não dá para mudar, o texto está lá. Então o que eles fazem? Eles vão fazer um malabarismo, eles vão colocar uma informação que a Bíblia nunca diz. Qual informação eles colocam? Eles falam assim: olha, realmente Deus nos elegeu. Como Ele nos elegeu? Lá na eternidade passada, Deus olhou para o corredor da história e Ele viu aquelas pessoas que responderiam ao Evangelho. Então Ele escolheu aquelas pessoas. Então é uma escolha baseada na fé das pessoas. Então Deus olhou lá: a Kátia creu, legal, vou escolher então. O Joãozinho não creu, tá, então não vou eleger. Então é uma eleição baseada na resposta das pessoas. Sendo que na Bíblia a gente vê que não é assim, isso aí eles inventaram. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Mas na Bíblia, essa eleição não é baseada na resposta, porque senão seria um mérito, uma ação da minha parte, Deus me escolhe. Não, é baseado única e exclusivamente em Deus. Do começo ao fim, é Deus que me elege, Deus que me salva, Deus que me regenera, tudo isso. Então eles tentam dar uma explicação artificial para sustentar a participação humana nesse processo. Porque não dá para tirar a palavra de lá, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que inventar alguma outra coisa, você tem que dar uma pirueta aí, tem que fazer um malabarismo. Mas a gente vê isso com mais detalhes quando a gente fala da presciência de Deus, tem a ver com isso daí. Próximo texto, Efésios 1:4, olha só, falando aqui de Deus Pai, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha aqui a informaçãozinha que esse texto nos dá quanto à eleição. Quando que a eleição aconteceu? Em que momento da história?
antes de tudo, antes da fundação do mundo, não existia nada. Antes de Gênesis 1, Deus escolheu aqueles que Ele iria salvar. É interessante que, se os irmãos olharem para 1 Pedro 1,18, os irmãos verão que Pedro tem essa noção também, é claro, mas ele deixa isso transparecer no versículo 18. Olha só o que ele fala aí, não necessariamente a respeito da eleição, mas a respeito do sacrifício de Jesus em favor dos eleitos. Olha só o que ele diz em 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, quando que o sacrifício de Jesus foi determinado? Vai ser desse jeito que vai acontecer. Quando isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação foi traçado na eternidade passada, antes do tempo existir. Não existia nada, só Deus existia. E o plano de salvação foi traçado. Nesse plano de salvação havia já a determinação do veículo pelo qual os crentes seriam salvos, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, e também o alvo dessa salvação, os eleitos. Então, quando a gente cai nessas verdades, a gente percebe que os eleitos, os escolhidos de Deus, são realmente um privilégio muito grande, porque antes de tudo existir, Deus já tinha escolhido essas pessoas para se relacionarem com Ele. Antes de nós nascermos, nós já estávamos escolhidos, nós já éramos escolhidos por Deus, pela graça dEle, pela bondade dEle, não por nenhum mérito nosso. E um último texto aí para a gente fechar essa prévia desse assunto, porque no versículo 2 a gente vai ver mais sobre isso. Colossenses 3,12. Abra aí por favor, Ronaldo. Colossenses 3,12. Um outro texto aí que faz uma relação interessante com a eleição. Olha aí, Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ou seja, Paulo está falando aqui, vocês são eleitos de Deus, então se comportem como eleitos de Deus, revistam-se dessa realidade, vivam essa realidade. Mas é interessante notar que ele fala que nós somos eleitos de Deus, e como eleitos de Deus, nós somos santos e amados. O que significa ser santo aqui? Não significa não ter pecado. Ser santo significa você ser separado por Deus. Isso que é a santidade ali. É você ser separado por Deus para o serviço de Deus. Você é separado do mundo, você está lá no meio do mundo, Deus te separa. Isso é ser santo, é você ser separado do mundo. O que tem tudo a ver com a eleição. Deus escolhe e Ele separa. Mas aqui a eleição não é vinculada só a isso, ela é vinculada ao que também? Ao amor. Nós somos amados. Deus ama os seus eleitos. Esse é o motor da eleição. É o amor que Deus tem por aqueles que Ele quer salvar. É o amor que Ele demonstra na cruz ao Jesus morrer. Então você vê essas duas realidades atreladas à eleição: o fato de sermos santos e o fato de sermos amados. Obrigado, meu Senhor. O fato de sermos amados. Tem essas duas relações aí. Agora olha só o que Pedro fala lá no capítulo 2. Olha que interessante. Essa escolha, ela não é apenas uma escolha ela não resulta apenas de um status passivo. Você fala, legal, eu sou escolhido, eu sou santo, eu sou amado, legal, vou ficar aqui sentadinho no meu banco agora sem fazer nada. Não. Deus escolhe as pessoas para o trabalho. A eleição envolve atividade. Assim como acontecia com Israel também. Israel foi escolhido para fazer algo no meio das nações. Os crentes também são escolhidos para fazer algo. Olha aí o que diz o capítulo 2, o versículo 9. Abre aí por favor, Ronaldo, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui Pedro está chamando os títulos aplicados a Israel aos crentes, para mostrar a posição elevada que os crentes ocupam. Agora, isso é motivo isso resulta, apenas em a gente ficar parado, numa boa, só desfrutando disso?
Olha a nossa tarefa ali, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que o eleito tem que fazer? Tem que pregar. O eleito foi salvo para pregar. O eleito foi salvo para anunciar as virtudes, os atributos, as glórias daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olhando para esses textos, a gente percebe um pouquinho do que Pedro quer dizer quando ele chama aqueles crentes de eleitos. E essas são verdades desfrutadas por nós. Se todos aqui são crentes, então todos são eleitos. Todos foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E Pedro está escrevendo para essas pessoas aí. Então essa é a primeira informação que nós temos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, está escrevendo aos eleitos. Nesse ponto, tudo certo? Nós vamos ver mais informações sobre isso no versículo 2, quando Pedro discorre um pouco mais a respeito de como é essa eleição. Mas a princípio nós temos essas informações panorâmicas aí. Tudo certo? Beleza? Ok. Vamos agora para a segunda informação. Além de eleitos, eles são o quê? Dispersos. Forasteiros dispersos. Forasteiros da dispersão. Essa palavrinha aí, dispersão, na minha Bíblia, e ali também, está em caixa alta, está com D maiúsculo. Na Bíblia de vocês está assim também, com D maiúsculo? Tem alguma que não está com D maiúsculo? Camila não está com D maiúsculo? Está com D minúsculo. Okay. Débora também, D minúsculo. Ok. Por que algumas estão com D maiúsculo, como aquela ali, que é a Almeida Revista Atualizada, e outras estão com D minúsculo? É assim. Essa palavrinha diáspora, que é a dispersão, quando ela tem um artigo para definir, ela é usada como um termo técnico. Quando eu falo, por exemplo, a dispersão, a diáspora, eu me refiro a um termo técnico. E qual é esse termo técnico? É um termo que é usado para falar de judeus exilados. A dispersão, a diáspora é isso. É judeus que saíram de Israel e foram para fora do seu país e ficaram exilados lá. Essa é a diáspora. Eles ficaram espalhados, dispersos. No Antigo Testamento, por conta do exílio, da desobediência deles, Deus espalhou os judeus entre as nações. Então, quando aparece com artigo lá no grego, a gente usa o D maiúsculo para falar de um evento que causou aí essa dispersão. Mas aqui não tem esse artigo. Por isso que algumas Bíblias trazem o D minúsculo. Porque com o passar do tempo, o termo diáspora ou o termo dispersão não significava mais necessariamente judeus que tinham saído da terra por causa do exílio e moravam longe. Simplesmente passou a significar judeus que não moravam mais na Palestina. Judeus que tinham se mudado por qualquer motivo que seja. Por perseguição, como acontece em Atos 8, onde depois que Estevão é morto, os crentes têm que sair ali daquela região da Palestina, eles se dispersam. Então, às vezes por questões comerciais. Então esse termo passou a representar judeus que moravam longe da Palestina, judeus que moravam fora de Israel. Então é por isso que algumas Bíblias têm o D maiúsculo e outras têm o D minúsculo. Aqui parece que Pedro não tem nenhum motivo específico em mente para essa diáspora, para essa dispersão. Não é nenhum evento histórico específico que ele tem em mente. Por isso que as Bíblias trouxeram o D minúsculo, porque é simplesmente uma palavra que aponta judeus que não moram em Israel, não moram na Palestina. É isso, certo? Agora, nesse sentido, quando essa palavrinha aqui é aplicada, mesmo nesse sentido mais geral, a gente pega algumas informações dos leitores de Pedro. Uma parcela dos leitores de Pedro era gentil, era uma parcela gentílica. Nós percebemos isso ao longo da carta. Mas se Pedro usa esse termo aqui, que tem um saborzinho bem judeu, mesmo que num sentido mais geral, já passado muito tempo, o termo já não é mais tão técnico assim, mesmo assim essa palavra tem um saborzinho muito judeu. Isso diz o que para nós? Que parte dos leitores de Pedro era o quê? Eles eram judeus. Parte desses leitores eram judeus também. Tanto que Pedro faz várias citações do Antigo Testamento, citações que certamente os seus leitores judeus identificariam. Então a gente percebe aqui um detalhezinho disso, né? E quando os leitores de Pedro lessem essa palavrinha aqui, eles se lembrariam, eles se identificariam: poxa, realmente, eu sou um judeu, mas eu não moro em Israel. Eu estou disperso, eu estou espalhado pelo mundo, nessa diáspora.
Mas, apesar disso, apesar dessa diquinha que nós temos aí do perfil dos leitores judeus de Pedro, a gente tem que interpretar essa palavra aqui, dispersão, junto com essa daqui, forasteiro, porque é o forasteiro da dispersão. A gente tem que interpretar essas duas palavrinhas juntas para a gente entender de modo mais preciso o que Pedro está falando dos leitores dele. Olha só, naqueles dias existiam os estrangeiros, eles podiam desfrutar de dois status, por assim dizer. Eles podiam ser estrangeiros residentes. É um cara, nos nossos dias seria o cara brasileiro que mora nos Estados Unidos, por exemplo. Ele é um estrangeiro, ele nunca vai ser um americano ali, ele é um estrangeiro. Com o tempo ele pode até ganhar alguma cidadania, alguma coisa assim, mas quando ele chega lá ele é um estrangeiro, ele não é um americano. Ou os bolivianos que vêm para o Brasil, o pessoal da Venezuela que vem para o Brasil, são estrangeiros aqui, mas eles residem aqui. Naquela época isso acontecia também. Por exemplo, os judeus, para os quais Pedro escreve aqui, eles não moravam em Israel, eles moravam numa região gentílica. Então eles eram estrangeiros residentes. Vocês acham que esse pessoal, tendo em vista o que acontece hoje até, vocês acham que esse pessoal era visto com bons olhos ou maus olhos? O estrangeiro residente. O pessoal gostava ou não? Não. O pessoal ficava meio, não é daqui, né? Meio estranho, né? Me lembro uma vez que eu fui muitos anos atrás, eu e minha família, a gente foi no Cristo Redentor. E minha mãe vai lembrar desse episódio. Meu pai é muito estourado, né? E o Cristo Redentor estava cheio de turista. E aí tinha um japonês tirando foto lá no Cristo Redentor. Mas eu acho que não era do Japão, era um descendente de japonês. E aí meu pai, com todo o carinho, com todo o amor dele, ele fala: ô japonês, volta para sua terra. Isso acontece muito no nosso contexto. A gente tem preconceito, né, com quem não é nativo dali. Então isso acontecia, mas o camarada era residente. Então com o tempo ele desfrutava ali de algumas liberdades, de alguns benefícios. Agora você tinha uma outra classe de pessoas. Você tinha os estrangeiros visitantes, que eram aqui os forasteiros. Era o pessoal que estava de passagem por um lugar, mas eles não faziam residência fixa ali. Eles estavam de passagem, ficavam um tempo ali e tal, mas logo depois eles seguiam viagem. Eles não faziam residência, eles não se instalavam ali, eles não faziam casa ali, eles não criavam raízes ali. Agora, se o primeiro grupo de residentes era meio mal visto, o que vocês acham que acontecia com esse outro grupo? Pior ainda. Era um grupo que não tinha privilégio, não tinha benefício nenhum. Era uma classe de pessoas que não tinha nenhum direito de cidadania. E de fato, um estrangeiro que passa pelo Brasil, que vem aqui, mora num lugarzinho por um tempo, depois vai embora, ele não tem nenhum direito aqui. Ele não tem nenhum benefício aqui imediato, diferente daquele que é residente mesmo. Então aqui, quando Pedro fala dos forasteiros, pode ser que ele esteja pensando nesse tipo de pessoa. Ele está usando essa expressãozinha aqui, de pessoas que estão de passagem por um lugar e que não têm residência fixa. Agora a gente tem que olhar então a expressão completa para a gente entender o que Pedro está falando. Quando ele fala de dispersão, ele fala de pessoas que estão longe da sua terra natal. Quando ele fala de forasteiro, ele fala de pessoas que estão de passagem por uma terra estrangeira e que, portanto, não têm segurança, benefício, status legal nenhum. Ou seja, Pedro está falando para nós que os seus leitores não tinham nenhum vínculo direto com o lugar onde eles estavam. Eles estavam desamparados. Eles estavam num lugar longe da terra deles e estavam lá, existindo ali. E a gente percebe que parece que Pedro usa essa expressãozinha aqui não apenas para falar de judeus que estavam longe da terra, mas para falar dos crentes de um modo geral. Parece que isso daqui é uma figura que existia na época. Talvez alguns leitores de Pedro se enquadrassem nisso, mas Pedro usa isso para falar de todos nós, de todos os crentes. Olha só como ele usa essa expressãozinha no capítulo 2, no versículo 11. 1 Pedro 2, 11. Entenderam aqui? Forasteiro da diáspora, entenderam isso? Ok. Olha como ele usa no capítulo 2, versículo 11. Olha só. Amados,
Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha aqui, ele está chamando os crentes de peregrinos e forasteiros. Isso fica mais claro ainda quando vocês olham o capítulo 1, o versículo 17. Volta lá, por favor, Ronaldo. Capítulo 1, versículo 17. Olha só. Olha o que diz aí o versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, ainda que alguns dos leitores de Pedro pudessem realmente ser judeus, longe da Palestina, talvez até forasteiros mesmo, viajantes ali, parece que o intuito de Pedro não é focar especificamente na sua saudação nesse grupo. Parece que ao longo da sua carta ele vai mostrar que esse grupo, na verdade, são os crentes. Nós somos forasteiros da dispersão. Nós somos forasteiros da diáspora. Por quê? Nós estamos longe da nossa pátria. Os crentes têm uma pátria, nós temos uma pátria. Qual é a nossa pátria? É uma pátria celeste. Lá em Filipenses 3:20, Paulo fala isso, não é? Ronaldo, abre aí por favor, Filipenses 3:20. Nós não temos realmente uma pátria aqui. Olha lá o que Paulo fala em Filipenses 3:20. Olha só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus, que nós temos estudado com o pastor Marcos, o autor de Hebreus também fala disso. Também fala que nós não temos uma pátria aqui. Os irmãos não precisam abrir agora, mas no capítulo 11, versículos 13 a 16, nós vemos isso. Hebreus 13 e 14 fala isso também. Ou seja, nosso passaporte não é daqui. Nosso passaporte não é desse mundo. A nossa pátria é uma pátria celeste. Então, nesse sentido, nós compartilhamos da diáspora, nós compartilhamos da dispersão, nós estamos longe da nossa pátria? Sim. E nós estamos por aqui de passagem? Sim. E o mundo olha para nós como? O mundo gosta da gente ou o mundo não gosta da gente? Não gosta. Então parece que Pedro não está usando esses termos como se fossem termos técnicos. Talvez os seus leitores se enquadrassem nisso, uma parcela. Mas parece que Pedro quer ampliar o seu horizonte para falar: todo crente é um forasteiro da dispersão. Todo crente está longe da sua terra. E todo crente é um viajante sem residência fixa, que está caminhando para a sua pátria. Então esses são os leitores aqui, esses são os destinatários aos quais Pedro está escrevendo. E é interessante que Pedro, ao longo da sua carta, a gente vai ver isso, ele descreve com muita precisão que os crentes nunca são bem-vindos no mundo. De fato, a gente nunca é bem-vindo no mundo. Quer ver alguns exemplos? Não olhando para textos de 1 Pedro em específico, mas olhando para essa verdade de modo geral, da nossa experiência. Olha só, os nossos hábitos são os mesmos hábitos do mundo? O nosso entretenimento é igual ao entretenimento do mundo? A gente ri de gente que fica bêbada, a gente fica se embebedando, a gente gosta de imoralidade, de participar desse tipo de coisa. O nosso entretenimento é igual ao entretenimento do mundo? Não é. Quando a gente se reúne para fazer coisas erradas, para planejar o mal, ou a gente se reúne para estudar? Quem que se reúne para estudar? Tem que ser crente, só crente faz isso. Se reunir para estudar. O mundo não está nem aí para isso. O mundo quer cair na gandaia, o mundo quer cair na bagunça, o mundo quer cair aí na imoralidade, na bebedice e tudo mais. Os bloquinhos de carnaval aí agora do feriado de Tiradentes estão doidos para sair aí, mesmo a prefeitura falando que não dá. Eles estão falando: não, a gente vai sair. Por quê? Porque isso é diversão para o mundo. É a cultura do mundo. Nós não temos essa cultura. E quando a gente fala para o mundo que a gente não concorda com isso, eles ficam loucos. Outro exemplo: o nosso palavreado é igual ao palavreado do mundo? O nosso dialeto é igual ao dialeto do mundo? Se os crentes tivessem uma língua, a língua do crente seria a mesma língua do mundo? A gente fala palavrão? A gente fala piadinha de duplo sentido? A gente fica fazendo gracejo imoral? A gente não fala isso. Os nossos assuntos, os nossos papos são marcados por futilidades como BBB, o que está acontecendo no BBB,
a Big Brother Brasil. Não, o crente é diferente. O crente não entra nesses papos aí. E quando a gente fala que BBB é uma besteira, o pessoal olha para nós e fala: nossa, como vocês são hipócritas. Terrível isso. O mundo realmente nos odeia. Os nossos ideais são diferentes. Como a gente vê o papel do homem e da mulher, como a gente vê o casamento, como a gente vê a educação dos filhos, é tudo diferente. É uma outra mentalidade, é impressionante. Nós não nos encaixamos aqui. A nossa moral, a nossa noção de certo e errado, enfim, tudo é diferente. Nós não somos daqui. Realmente nós não pertencemos aqui. É absolutamente tudo diferente. Então, de fato, nós estamos longe da nossa pátria. E nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus orou por isso, não é? Eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejam do mal. Nós não somos do mundo, mas nós estamos aqui. É algo temporário, porque nós estamos caminhando para a nossa pátria. Então, quando o incrédulo olha para nós, ele olha para nós e vê um alienígena. Só faltam as anteninhas lá, né? O dedinho lá brilhando lá do ET. Só falta isso. Quando o incrédulo olha para nós, ele vê um ET, ele vê um alienígena. E Pedro fala isso. Olha só no capítulo 4. Olha o que Pedro fala. 1 Pedro 4, versículo 3. Olha só. 1 Pedro 4, 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Essa é a cultura do mundo, dessa pátria aqui. Agora olha só como os incrédulos olham para a gente, olham para os eleitos. Por isso, difamando-nos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então o incrédulo olha para o crente e fala assim: poxa, bicho estranho, ele não fica bêbado, ele não sai aí com um monte de gente na balada, ele não fica perdendo dinheiro em jogo de azar, ele não fica vendo as coisas que a gente assiste. Que bicho é esse? Que coisa estranha é essa? E aí qual que é a reação imediata? Eles difamam, começam a falar mal, começam a queimar a lenha aí falando mal da gente. Então essa é a reação do mundo, não tem jeito. Jesus falou, né? O mundo vos odeia porque eu vos escolhi. E é isso que acontece mesmo. Então o mundo olha para nós e vê realmente alienígenas. Eu já li aqui para os irmãos alguns domingos atrás, mas eu queria ler de novo, porque eu acho muito bonito esse documento, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, o fato de nós sermos forasteiros, né? Nós não sermos daqui. Os irmãos devem se lembrar que eu mencionei alguns domingos atrás a respeito de um documento da história da igreja que foi escrito no segundo século, chamado Epístola a Diogneto. E eu li um trechinho para os irmãos, eu quero ler de novo, porque é um relato de como... É um relato que comprova exatamente isso que a gente acabou de falar. Como as pessoas veem o cristão. Realmente veem o cristão como um alienígena. Olha só aí a Epístola a Diogneto. Vou ler aqui. Os cristãos não se distinguem dos demais homens nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Agora vem o trecho que eu gosto. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria uma terra estrangeira. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados bendizem. Ultrajados prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como o mal. Fustigados, alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. E os que os odeiam
não sabem dizer a causa do ódio. Ele escreveu aqui que é um peregrino da dispersão, é isso. É alguém que mora na terra, mas é regido pelo céu. É alguém que, como ele fala aqui, na parte da pátria, participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria é uma terra estrangeira. Que nem nós somos brasileiros, mas nós não somos brasileiros. Nós somos dessa pátria celestial, nós somos eleitos. É engraçado que o texto fala que as pessoas não sabem porque elas odeiam os crentes. É verdade. As pessoas não sabem porque elas têm tanto ódio pelo cristianismo, mas a gente sabe por quê? Porque são eleitos. Então, de fato, essa definição que Pedro coloca aí, essa informação, é muito propícia, nos descreve com muita propriedade. Os crentes são forasteiros da dispersão, todos nós somos assim, a nossa pátria não é aqui. Agora tem um perigo. Qual que é o perigo? Quando o crente começa a querer deixar o seu status de forasteiro e querer criar raízes aqui no mundo. Aí ele começa a fazer o quê? A se comportar como alguém daqui. Aí ele se envolve nas conversinhas da faculdade, aí ele se envolve nas baladinhas do pessoal que vai depois do trabalho, ele sai do trabalho para beber com o pessoal, o palavreado dele começa a mudar, ele começa a assistir as coisas que todo mundo assiste, as imoralidades que todo mundo vê, e aí ele começa a deixar o passaporte da pátria divina, ele começa a deixar o passaporte na gaveta, e ele sai com qual passaporte, irmão? O passaporte desse mundo. E igrejas fazem isso também? Olha só, as igrejas deveriam ser o quê? Talvez embaixadas celestes. A embaixada, né? Que é quando os países têm embaixadas em outros países, né? Nós somos de uma pátria celeste. A igreja deveria ser o quê? Uma embaixada celeste. Quando as pessoas entram pela porta, o idioma é diferente, a roupa é diferente, a cultura é diferente, tudo é diferente. O incrédulo entra ali e fala: pera, mas aqui não tem ninguém se batendo, aqui não tem ninguém bêbado, aqui não tem ninguém se xingando, aqui não tem balada, aqui não tem bebedice. O que é isso aqui? É uma embaixada, é outro país, é outra cultura. Agora as igrejas fazem o quê? Não, a gente vai fazer o contrário. Para que as pessoas venham, para que a igreja seja relevante na sociedade, a gente tem que fazer com que a embaixada pareça com o mundo lá fora. Então o que a igreja traz para dentro? Balada. A igreja traz para dentro os espetáculos, o stand-up, igreja fazendo culto, lugar de piada, para entreter o pessoal. Por quê? Porque aí a embaixada fica igual ao mundo. Aí a pessoa vem, é claro, ela fica aí, mas por quê? Eu estou em casa, o incrédulo está em casa. Ele não está numa embaixada da pátria divina. Ele não está no ajuntamento dos peregrinos da dispersão. Ele está tão à vontade como ele fica nas baladinhas que ele vai por aí. Então é muito triste ver as igrejas caminhando para esse sentido aí. Que Deus nos livre disso, né? Mas a gente não pode perder de foco isso aí, então. Que nós somos forasteiros da dispersão. Entenderam isso? Claro? Todos aqui são forasteiros da dispersão? Somos, né? A igreja é a nossa embaixada. É por isso que a gente se sente tão bem aqui, né? E todo mundo fala a mesma língua. A gente está em casa, a gente fica à vontade. A gente não se sente odiado, como acontece aí fora. A gente está na nossa terra. É igual quando você viaja, e é legal viajar, você ir para o hotel e tudo mais, mas aquela sensação de você entrar em casa, não tem para ninguém, né? Você deitar na sua cama, você sentar no seu sofá, aquilo não tem para ninguém. É assim que nós nos sentimos quando nós chegamos na igreja. Então Pedro está escrevendo para uma comunidade dessa, de forasteiros da dispersão. E aí ele termina falando que esses forasteiros da dispersão estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Isso daqui, essas menções que ele faz, não são cidades, são regiões do que era chamado de Ásia Menor, hoje em dia a Turquia. Eu pedi para o Ronaldo colocar uns mapas ali, para a gente identificar. Aqui você tem embaixo o continente africano, aqui embaixo. Aqui em cima o continente europeu, a Itália aqui. Aqui nesse pontinho você tem Jerusalém aqui. E a Ásia Menor é isso daqui, ó. Hoje é a Turquia aqui. Hoje é a Turquia. Isso daqui era chamado de Ásia Menor. Então Pedro está escrevendo para pessoas que estão aqui. O Brasil está aqui, mais ou menos. O Brasil está bem longe. Está bem longe da Ásia Menor. Mas aqui está a África, aqui é o Egito, Europa para cá.
Para lá, aqui para cima você vai ter a Rússia, os países assim, o Oriente, China, e aqui você tem a Ásia Menor. Dando um zoom nessa área aqui, pode passar para a próxima imagem, Ronaldo, por favor. Você tem aí essa divisão, essas regiões, olha só. Você tem aqui a Bitínia e o Ponto, que são mencionados aí, né? Você tem a Galácia, que pega essa região central aqui. Você tem a Capadócia, aqui do lado. E você tem essa Ásia aqui também. Então dentro da Ásia Menor você tem a Ásia, certo? Agora, algumas informações aí para a gente se localizar. Pode deixar esse mapa aí, ou não? Olha só, Pedro cita aqui esses lugares porque provavelmente essa carta era uma carta circular. Então talvez essa carta passasse por essas cidades todas. Então era um roteirinho que possivelmente o Silvano, que é mencionado aqui no final, se ele fosse o entregador da carta, ele ia fazer um roteirinho, passando por esses lugares aí, entregando essa carta nas igrejas dessas regiões. Então ele cita aí um Ponto. Nós conhecemos uma pessoa do Ponto. Ponto é essa região mais aqui em cima, no norte aqui da Ásia Menor. Nós conhecemos um camarada que era natural do Ponto, é o Áquila. Lembra do Áquila, que era casado com a Priscila? Irmãozão, né? A gente fala como se a gente conhecesse, né? O Áquila casado com a Priscila, né? Veio aqui na igreja direto, né? Não, mas é porque é um casal famoso. É um casal que ajudou Paulo na implantação do trabalho da igreja de Corinto. Eles atuaram muito com Paulo. O Áquila era artesão junto com Paulo, eles tinham a mesma profissão. E o texto de Atos 18 fala que ele era natural do Ponto. Então ele era dessa região aí. Outra região que aparece ali é a Galácia, essa região central aqui, né? E a gente conhece aqui mais ao sul algumas cidades dali, Derbe, Listra e Icônio. Estão bem aqui embaixo, Icônio, Listra e Derbe. Essas cidades foram alvo do trabalho missionário de Paulo, lá em Atos 14, Atos 16 e Atos 18. Paulo trabalhou nessas cidades aqui do sul da Galácia. Outra região que cita é a Capadócia. A Capadócia não tem nenhuma menção específica além da que é feita aqui e em Atos 2. Se os irmãos olharem lá Atos 2, não precisa abrir aí não, Ronaldo, o pessoal abre aqui na Bíblia mesmo. Se os irmãos olharem em Atos 2, os irmãos verão que na festa de Pentecostes, no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, os judeus de várias partes do mundo foram para Jerusalém. E lá em Atos 2 nós temos uma listinha dessas pessoas, olha só, dessas regiões. Olha só Atos 2, versículo 9. Então as pessoas viram ali o dom de línguas, porque o dom de línguas eram idiomas humanos de pessoas que moravam em regiões como essas. Tinham dialetos, idiomas próprios ali, olha só. Versículo 8. E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, médios, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, ou seja, gente do mundo todo antigo que estava lá em Jerusalém, inclusive pessoas aqui nessas regiões. Algumas regiões que ele cita aqui, ele fala da Panfilha, Frígia, são outras regiões que aparecem aqui nessa divisão. Mas o que ele cita são essas daqui, 1 Pedro, Ásia, Bitínia, Ponto, Capadócia e Galácia. Então da Capadócia a gente vê que tinha judeu que ouviu o evangelho no dia de Pentecostes, que era de lá. E provavelmente, possivelmente, esses judeus, depois que ouviram o evangelho, os irmãos devem se lembrar que um monte de gente se converteu. 3.000 foram batizados ali. Provavelmente essa galera se voltou para casa. E aí essa galera começou a ser crente ali, nessas regiões aqui, para as quais Pedro está escrevendo e nas quais Paulo trabalhou também, aqui na região da Ásia Menor. Quando o texto fala sobre Ásia, é essa região aqui, ó. E nós conhecemos essa região aí, porque Paulo atuou fortemente aqui, inclusive em Atos 20, ele pede para que os presbíteros de Éfeso se encaminhem para Mileto, onde ele tem uma conversa com esses pastores ali, tudo nessa região aqui. E aqui, não sei se dá para os irmãos lerem, mas dá para ver que as igrejas do Apocalipse ficam aqui.
Então, você tem aqui Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Éfeso, Laodiceia, Filadélfia, todas as igrejas para as quais João escreve. Aqui Jesus escreve e João registra ali, as cartas lá de Apocalipse. Então, é uma região ali que teve bastante atuação. Era uma região que tinha igrejas ali, que tinha bastante crente ali. E a Bitínia, que é citada por fim aí, essa região aqui, ela aparece na segunda viagem missionária de Paulo. Se os irmãos abrirem aí em Atos 16, tem uma informaçãozinha interessante aí sobre a Bitínia. Olha só o que acontece ali. Daniel, aumenta um pouco o meu volume aqui, por favor. Pode estourar um pouquinho aí, que eu estou rouco e eu vou ficar mais rouco ainda. Pode aumentar mais, aumenta mais um pouquinho aí. Aí, tá bom. Muito bem. Olha só aí o que diz Atos 16, versículo 6. Olha só. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Então aqui, o que está acontecendo? Eles estavam pregando aqui, nessa região frígio-gálata, e eles foram impedidos de ir para a Ásia, ele fala aqui, né? Versículo 6, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. E depois, o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem para Bitínia, aqui em cima. Então eles foram para onde? E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, aqui Troade. Então eles tentaram vir para cá, subiram, não deu certo, foram para Troade. E de Troade, eles atravessaram para o continente europeu. Então aí a gente tem a expansão do Evangelho no continente europeu. É muito interessante notar aqui no texto que fala que o Espírito Santo e Jesus, o próprio Jesus, impediu Paulo de ir para Bitínia, para que ele descesse para Troade e então adentrasse o território europeu, adentrasse o Ocidente. Então a gente vê que até hoje com certeza, já naqueles dias, Jesus estava direcionando os esforços missionários da igreja, falando: não quero que você vá para ali, eu quero que você vá para lá. Agora é curioso observar que, apesar de Paulo não ter ido para cá, tinha crente lá. Como que eu sei que tinha crente lá? Porque Pedro está escrevendo para lá. Então, ainda que Paulo não tenha sido usado nessa viagem missionária para Bitínia, de alguma maneira o Evangelho chegou ali. Talvez os crentes da Pentecostes tenham levado o Evangelho para lá e tinha crente ali naquela região atuando, trabalhando ali. Muito interessante isso. Muito bem, Ronaldo, pode tirar o mapa aí, obrigado. E vamos finalizar aí agora com o texto. Então, Pedro está escrevendo aí para os eleitos, que são forasteiros da dispersão, e estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Quando a gente junta tudo isso, quando a gente junta toda essa saudação, todas essas informações, a gente percebe que Pedro quer dar ânimo aos seus leitores. Porque forasteiros da dispersão precisam de ânimo. Eles estão numa terra estrangeira, eles não estão na pátria deles. Todo mundo odeia eles. Então Pedro escreve com o objetivo de animá-los também. Fala: olha, é verdade que vocês estão sofrendo perseguição, é verdade que vocês são perseguidos, que vocês são desprezados por serem crentes, mas vocês não podem perder de vista que, apesar de vocês serem forasteiros, vocês também são eleitos. O próprio Deus escolheu vocês. O mundo odeia vocês por causa disso, inclusive. Isso tem que dar ânimo em vocês. Quando as pressões vierem, quando o sofrimento, a perseguição chegar, vocês têm que se lembrar: nós somos escolhidos de Deus. Deus nos escolheu para que nós nos aproximássemos dele num relacionamento íntimo. É um grande privilégio. Nenhuma cidadania desse mundo se compara a isso. Vocês são cidadãos de uma pátria celeste. É verdade que agora vocês estão longe de lá, mas vocês estão indo para lá. E o dono dessa pátria, o rei dessa pátria, garantiu que ele está preparando lugar para vocês ali. Garantiu que ele vai estar lá para receber vocês. E ele vai receber vocês. Então vocês estão caminhando para lá. Tenham ânimo, tenham força. Vocês são forasteiros, é verdade. Vocês estão longe da pátria de vocês, é verdade. Mas vocês são eleitos. Vocês não podem perder isso de vista. E nós, como crentes, temos esse mesmo sentimento. Não é cansativo viver no mundo? É cansativo, não é? Fala: meu Deus, eu não aguento mais, é só desgraça, é só maldade, é só tragédia, é só pecado. Eu quero ir logo para a pátria celeste,
O mundo só me odeia, só me despreza, mas quando isso sobrevier, eu tenho que lembrar do quê? Eu também sou um eleito. Assim como os crentes sofriam, não ficando à vontade com o pecado, sendo odiado, nós também sofremos, mas a gente tem que lembrar da nossa eleição, que nos dá um privilégio agora. A eleição nos dá um privilégio imediato. Qual é o privilégio imediato? Eu tenho um acesso direto a Deus. Deus me ama, eu tenho um relacionamento com Deus. E a eleição me garante também um benefício futuro. Qual? O acesso a essa pátria. Um dia eu vou morar nesse reino, um dia eu vou morar nessa pátria, um dia eu vou ver isso, eu vou desfrutar disso, aí eu vou estar em casa, aí eu vou estar tranquilo. E para ilustrar isso, para a gente terminar aqui, não sei se vocês já ouviram falar de um poema, não é crente, mas um poema de Gonçalves Dias, foi um poeta brasileiro, chamado Canção do Exílio. Já ouviram falar desse poema? Canção do Exílio? Esse Gonçalves Dias, ele viveu em 1800 e pouquinho, e na década de 1840, ele estava estudando em Portugal. Ele ficou muito tempo morando lá em Portugal. E ele sentiu saudade do Brasil. Olha só, sentiu saudade do Brasil. Enfim, mas o Gonçalves Dias escreveu esse poema, ele era maranhense, do Maranhão. E ele escreveu esse poema, que chama Canção do Exílio, retratando aí a saudade que ele tinha do Brasil. E olha só como ele descreve o Brasil, a saudade que ele tinha. E eu acho que a gente pode tomar esse sentimento para nós, porque a gente sente falta de uma pátria que a gente não conhece. Eu nunca vi essa pátria, eu não sei como é essa pátria direito. Eu sei que tem um rei, eu sei de um rei, eu sei de tudo isso, mas eu tenho saudade já, a gente tem saudade já, mesmo não conhecendo essa pátria de olho, a gente sente saudade. Então acho que esse sentimento aqui, que o Gonçalves Dias descreve, é um sentimento que a gente pode tomar para nós. Olha só, o poema diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui, lá é porque de Portugal e no Brasil. Então aqui tem aves também. Só que as aves lá do Brasil, não se compara. As aves de lá gorjeiam muito mais bonitas que as aves daqui. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. É um trechinho do nacional. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Então, enquanto ele fica pensando à noite, o prazer dele está no Brasil, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então esse peso que ele tem, essa saudade que ele tem, nos descreve. É isso. Nós ansiamos por um lugar onde os pássaros cantam diferente. Nós ansiamos por um lugar onde as várzeas têm mais flores, onde o céu é mais estrelado, onde não tem mais pecado, onde não tem mais doença, onde não tem mais choro, onde não tem mais tristeza. Nós ansiamos por esse lugar. Então nós nos juntamos aqui há alguns dias, não com saudade do Brasil. O Brasil eu estou cheio já. Eu estou com saudade da pátria, dessa pátria celeste. Como eu quero chegar lá. Mas por enquanto, nós estamos na dispersão. Nós estamos na diáspora. Nós somos, por enquanto, forasteiros da dispersão. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, na Parada Inglesa, em Tucuruvi, em Guarulhos. Nós somos isso. Mas nós temos uma pátria. E essa pátria é incomparavelmente melhor do que qualquer cidadania, do que qualquer pátria que a gente possa experimentar aqui. Então os leitores de Pedro provavelmente eram judeus, alguns deles distantes de Israel, sentiam saudades da sua pátria. Eles eram crentes que sentiam saudade da sua pátria celeste enquanto peregrinavam por essa terra sombria, e nós nos simpatizamos com eles também, nós nos identificamos com eles. Essa é a nossa realidade também. Então terminamos aí as duas informações a respeito dos destinatários. Eles eram eleitos e eles eram forasteiros da dispersão. Vamos orar então, pedindo para que Deus mantenha essas verdades vivas em nossa mente, para que nós não nos apeguemos às coisas daqui, lembrando que nós estamos de passagem por aqui. Pedro vai enfatizar muito isso na sua carta. Nós somos peregrinos e nós aguardamos a nossa pátria, nosso passaporte de lá, não é daqui. Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos pela
carta de Pedro, que já no início nos ensina tantas verdades, já no início nos ensina tantas realidades a respeito da nossa salvação. Obrigado porque um dia o Senhor nos elegeu. Obrigado porque o Senhor, um dia lá na eternidade passada, o Senhor nos escolheu, não por nosso mérito, mas por seu amor. E agora, Pai, nós desfrutamos de um relacionamento com o Senhor e nós somos cidadãos de uma pátria celeste. Nós ansiamos, Pai, como ansiamos essa pátria, mas por enquanto somos peregrinos. Por enquanto somos pessoas que estão nessa jornada sem residência fixa, peregrinando por esse mundo. Ajuda-nos, por favor, a viver aqui à luz da pátria celeste, a viver aqui regidos pelo céu, como diz a epístola a Diognito. Ajuda-nos, Pai, a sempre lembrarmos disso, e quando sofrermos perseguição, desprezo, ódio dos incrédulos, que nós nos lembremos que sofremos isso porque somos eleitos, porque somos filhos do Senhor, porque somos amigos do Senhor, e por isso o mundo nos odeia. Que isso nos dê coragem, nos dê ânimo e nos dê vigor para encarar os desafios que se colocam diante de nós. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos agradecidos. Amém.